Que alegria voltar a essa igreja, uma igreja que ama estudar a palavra de Deus, ama as profecias, e eu sou testemunha disso, porque eu não sei se vocês se recordam, até quero ver quantos estavam aqui naquela ocasião, em que eu vim aqui para fazer uma programação semelhante a esta, né, de fim de semana, e na sexta-noite, justamente na abertura, teve um blackout aqui, e faltou energia. Quantos estavam aqui naquela noite? Lembro que alguns fizeram a proposta, vamos então encerrar a programação. Eu falei, não, vamos ficar aqui, né? No escuro mesmo, não tem problema. E aí alguns amigos acenderam as lanternas dos celulares, alguém veio aqui, me ajudou a iluminar a Bíblia para poder ler, e foi maravilhoso. Não sei se vocês se lembram, né? Foi a primeira vez que eu preguei à luz de celular. E isso para mim foi uma confirmação de que é uma igreja que realmente ama estudar a palavra de Deus. E louvado seja Deus por isso. Hoje também já estamos tendo, desde ontem na verdade, né? Eu cheguei um pouco tarde de viagem, mas já vim acompanhando a pregação do Dr. Dornelles, uma bênção. Agora pela manhã também tivemos um tema muito bom e vamos prosseguir durante todo o dia. 10 horas de oração e de estudo da palavra de Deus. Que bênção, né? Muito bom. Como a programação vai emendar, eu não estou preocupado com o tempo. Não, tem que cuidar, né? Senão eu vou acabar prejudicando aí o próximo pregador também, né? Que vai ser o nosso amigo Felipe Lemos. Cadê ele? Felipe Lemos está por aí, eu já ouvi por aí. Muito bem, irmãos. Eu quero convidá-los a fechar os olhos. Vamos ter mais uma oração aqui pedindo a iluminação do Espírito Santo para que nós entendamos os textos que vamos ler. Enquanto isso, eu peço que o pessoal lá da técnica ali, a outra apresentação, aquela sobre Babilônia e Egito. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós te louvamos e te agradecemos, porque temos a oportunidade de estar aqui neste bom lugar, para ter comunhão contigo, com a tua palavra, e aprendermos a tua vontade para a nossa vida. Eu te peço uma bênção especial também aos amigos que estão acompanhando a transmissão do nosso culto aqui pelas redes sociais, o canal da igreja, e que nós saiamos daqui realmente alimentados e com a certeza de que tivemos um encontro especial contigo. Nós oramos e te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Um abraço também aos irmãos que estão na sala ao lado aqui, né? O auditório está, não sei se quem está acompanhando está vendo, mas o auditório está bem cheio, então foi necessário abrir uma sala ao lado com um telão. Depois a gente se abraça lá no hall. Mas Deus abençoe vocês aí na sala contígua também. Convido vocês a abrirem a Bíblia em Isaías capítulo 31. Isaías capítulo 31. Nós vamos ler aqui os versos de 1 a 7. Isaías 31, 1 a 7. É um momento curioso aqui, em que o povo de Deus acabou buscando ajuda, não em Deus, apesar de ser povo dele. Foi buscar ajuda onde na verdade não deveria ter buscado. E houve consequências disso, né? Do fato de eles não terem confiado no Criador, no Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e terem ido buscar ajuda, como eu disse, de onde não deveriam ter buscado. Diz assim o texto: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, e se estribam em cavalos. Eles confiam em carros de guerra, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são fortes, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Porém, o Senhor também é sábio, e faz vir a desgraça, e ele não volta atrás naquilo que falou. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra os que ajudam os que praticam mal. Pois os egípcios são homens e não deuses, seus cavalos são carne, não são espírito. Quando o Senhor estender a mão, tropeçará aquele que ajuda e cairá quem é ajudado. E juntos todos perecerão. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, e ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, não se espantam com o barulho, nem se apavoram com o grito desses pastores. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para lutar sobre o monte Sião e sobre a sua colina. Como uma ave paira sobre o seu ninho, assim o Senhor dos Exércitos defenderá Jerusalém.
Ele a defenderá e salvará, poupará e livrará. Ó filhos de Israel, voltem-se para aquele contra quem vocês se rebelaram tão profundamente. Pois naquele dia, cada um de vocês jogará fora os ídolos de prata e os ídolos de ouro, que as suas mãos pecaminosas fabricaram. Amém. Nós temos aqui um momento bem triste, né? Curioso também, que Israel, em lugar de confiar em Deus, confiar nas promessas de Deus em relação ao que aconteceria no futuro, em relação à invasão babilônica, foi buscar no Egito o apoio que o Egito não poderia dar a eles. E aí no final, Deus, como Deus é um Deus de misericórdia, Ele faz um apelo: olhem para mim, confiem em mim, eu como a águia quero, assim como a ave paira sobre o ninho, eu quero também proteger vocês. Essas palavras nos fazem lembrar de Jesus lá na frente, né? Dizendo a mesma coisa para Jerusalém. O povo se afastando, o povo buscando outros auxílios e deixando Deus. E Deus dizendo: voltem para mim, abandonem a idolatria, abandonem os deuses que não são deuses, que vocês estão adotando como substitutos. E eu quero que os irmãos, que nós todos aqui entendamos hoje que a mensagem de Deus para nós também, é para nós também. Olhem para Deus. Há muitas pessoas confiando em poderes humanos, em política, em ideologias, e vocês já estão entendendo o que eu estou dizendo e aonde eu quero chegar. Vocês são inteligentes, né? A Bíblia nos convida a olhar para Deus, para aquele que unicamente pode nos salvar deste mundo corrompido. Tá bom? Então mantenham em mente essa história aqui de Isaías, dessa relação do povo de Deus, enquanto a gente avança aqui no nosso estudo. Felipe e eu participamos de um grupo na internet, um grupo de WhatsApp, chamado Cientistas Adventistas. E esta semana estávamos discutindo alguns temas, né? Um grupo muito bom, cabeças pensantes ali. Discutíamos sobre escatologia, profecias. E um amigo nosso, um amigo comum, Felipe e meu, eu tive inclusive a alegria de fazer o casamento dele com a doutora Marcela, doutor Josué Cardoso. Atualmente ele é professor universitário nos Estados Unidos, no Colorado. Ele disse algo ali que sintetizou muito bem um perigo que, obrigado, irmã, um perigo que nos ronda. Presta atenção no que ele escreveu, e eu tuitei, hoje é X, né? Não é mais Twitter, né? Aí eu não sei como é que fala, XEI. Eu postei lá no X essa frase do Dr. Josué, que diz assim: no passado, e acabamos de ler isso, no passado, Israel errou em buscar no Egito o socorro contra a Babilônia. Agora, muitos do Israel moderno, ou seja, da igreja cristã, estão buscando em Babilônia espiritual o socorro contra o Egito espiritual. Quem lê, entenda. Você entendeu isso? Você entendeu o que ele quis dizer aqui? Isso aqui é profundo. É sério isso aqui, né? Tá bom, eu espero que à medida que eu for expondo aqui o assunto, você compreenda a seriedade desse tweet, dessa frase aqui postada no X, dita e escrita lá pelo Dr. Josué na nossa conversa. Vamos avançar aqui, eu creio que você vai entendendo o sentido. Nós não vamos ler de novo esses textos que eu estou colocando na tela, até porque o Dr. Donelis já expôs aqui, já apresentou com mais detalhamento. Eu vou fazer com vocês uma vista, né, uma passada de olhos em Apocalipse 13. Abra ali, mais uma vez, nesse texto, Apocalipse 13. Do verso 1 até o verso 10, nós encontramos aqui a descrição, a atuação, características da besta do mar, da besta que surge ali das águas, né? Vi emergir do mar uma besta, e ela tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, enfim, ela era semelhante a um leopardo, com pés de urso, boca de leão. Opa, nós já vimos essas características em algum lugar da Bíblia no Antigo Testamento, quando aparece uma besta leopardo, uma besta urso, uma besta leão. Onde é que a gente vê isso? Daniel, muito bem. Daniel capítulo 7, ou seja, o autor inspirado aqui no Apocalipse, João, ele quer levar nossos pensamentos para Daniel 7, para fazer uma ponte e de lá extrair elementos que possam nos ajudar a entender o que ele está dizendo aqui. Aí ele diz que essa besta sofre uma ferida mortal, você sabe o que quer dizer isso, né? 1798, aprisionamento do Papa Pio VI, ali parecia que a igreja romana teria o seu fim. Não teve, porque a profecia diz que depois de um tempo a ferida seria curada e a terra ficaria maravilhada com essa besta recuperada.
Grave essa informação também. A terra ficaria maravilhada, porque nós estamos assistindo esse processo acontecer em nossos dias. Depois você vai entender por que eu estou dizendo isso. É dito que essa besta aqui do mar, né, ela tem uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias. Foi-lhe dada a autoridade para agir durante 42 meses. Esse período ele é chave também nas profecias de Daniel e Apocalipse. Ele é importante porque ele aparece algumas vezes, sob formas diferentes. Há um momento que aparece aqui 42 meses, é o caso aqui. Depois aparece como um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, mesmo período. Ou então 1260 dias, que em profecias a gente sabe que representam anos. Portanto, são 1260 anos importantes, durante os quais a besta do mar teve atuação forte na história. Quando foi isso? Daqui a pouco eu coloco na tela aqui para vocês lembrarem. Mas há um período, né? Daqui até ali, essa besta religiosa aqui, que era arrogante, blasfemadora, ela perseguiu, ela matou, ela aprisionou pessoas. Isso é história. Inclusive, o verso 6 diz, difamou o tabernáculo de Deus. Se houve um crime espiritual que essa besta cometeu, foi o de usurpar, em termos, né, porque Deus continua fazendo isso, Jesus, usurpar o ministério de Cristo no santuário celestial. Então essa besta transfere para si, arrogantemente, essa prerrogativa de perdoar pecados, de ser a porta do céu, intercessora, né, entre os seres humanos pecadores e Deus. Isso é um absurdo, isso é pecado, isso é uma blasfêmia, porque unicamente Jesus é o nosso intercessor. Só Jesus. Ele está no santuário celestial como nosso sumo sacerdote. É só você ler Hebreus, é muito claro isso. Mas essa besta, ela difama o santuário, ela atenta contra o santuário. Enfim, aí é dito que ela sofre essa ferida mortal, ela é presa, vai a cativeiro, levou muitos a cativeiro, também foi para o cativeiro. O Papa morre no cativeiro, os bispos se tornam reclusos por um tempo, mas aqui é anunciada a cura dessa ferida. Nós vemos ali então os animais, lá de Daniel capítulo 7, e percebemos que há uma relação direta então dessa besta com aquelas bestas que aparecem lá em Daniel capítulo 7. Outra coisa interessante que a gente percebe, quando estuda Daniel 7 em paralelo com Apocalipse 13, são as semelhanças que há entre o chifre pequeno e a besta do mar. De modo que a gente percebe que são a mesma coisa, né? Representam o mesmo poder. No gráfico ali, se você consegue ler na tela, a gente vê o seguinte, ó, na coluna da esquerda são as características do chifre pequeno, Daniel 7. Na coluna da direita são as características da besta do mar, de Apocalipse 13. Perceba só que já não é mais coincidência, né? O chifre pequeno blasfema contra Deus, verso 25. A besta blasfema contra Deus, verso 6. O chifre pequeno persegue o povo de Deus. A besta também persegue o povo de Deus. Ali estão os textos. O chifre pequeno vence o povo de Deus por um tempo. A besta também. Tem um período de tempo, 1260 anos. A besta do mar, o mesmo período de tempo de atuação, 1260 anos. O chifre pequeno se atreveu a mudar os tempos e a lei de Deus. Verso 25. A besta do mar tem uma marca distintiva, que nós sabemos ser também mudança da lei. A transferência, obviamente não autorizada por Deus, do sábado para o domingo. Portanto, é o mesmo poder. Besta do mar é igual ao chifre pequeno, que por sua vez, veremos daqui a pouco, é igual a rei do norte em Daniel 11. Vamos ter coisa para ver aqui, viu? Não sei se o tempo vai permitir, mas temos muita coisa para ver. Então, avancemos aqui. O período de tempo citado ali, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, vai de 538 a 1798. Por que a gente entende assim? Primeiro, se há um período de supremacia papal em que esse poder poderia perseguir, prender e até matar, leia sobre a Inquisição, por exemplo, nós entendemos que em 538 d.C., Justiniano, o imperador, concedeu à igreja romana, através de um edito, a autoridade para fazer exatamente isso. Perseguir, prender, quase poderes de Estado. Se nós somarmos 1260 anos, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 42 meses, mesma coisa. Se adicionarmos 1260 anos a 538, chegamos exatamente a 1798, que é quando o Papa Pio VI é preso por Berthier, general de Napoleão Bonaparte. Quando a ferida mortal é aplicada e a besta do mar perde seus poderes por um tempo. Perfeito, a profecia é precisa, é exata.
aqui estão os 1260 dias. Apenas para confirmar, é para isso que serve realmente, né, esse dom profético concedido a Ellen White, porque nossas doutrinas, nossa compreensão escatológica derivam da Bíblia. E aí Ellen White, ela confirma isso, nos dá segurança, né, ajudando, né, a nossa caminhada. Ela diz aqui, eu não vou ler o texto todo, porque o tempo é curto, mas no Grande Conflito, página 266, ela afirma que os 1260 anos de supremacia papal começaram em 538 de nossa era e terminariam, portanto, em 1798. Pergunto, essa profecia, segundo esse texto do Grande Conflito, teria uma segunda aplicação? Será? Poderia se cumprir no futuro? Não é o que ela diz aqui. Ela diz que começa em 538 e terminam em 1798. Então, cuidado com alguns pregadores escatológicos aí que ficam afirmando coisas que não correspondem à nossa compreensão das profecias. Como se essa profecia aqui de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, tivesse uma aplicação literal futura. Isso é futurismo. Nós, adventistas, não somos nem preteristas nem futuristas. Nós entendemos que as profecias se cumprem ao longo da história. E é assim que nós vemos em Daniel 2, por exemplo. Ali é um exemplo muito claro e simples. A profecia se cumpre ao longo da história, e por isso adotamos uma escola, não só nós, obviamente, chamada de historicismo. Então, não há uma dupla aplicação para essa profecia. Ela se cumpre lá no medievo, né, na época medieval. Muito bem. Vamos então dar uma olhada também na segunda besta agora. Você já está com a Bíblia aberta em Apocalipse 13? Vamos ver os versos seguintes, né? No verso 11 ele diz assim, João, vi ainda outra besta emergir da terra. Se a besta do mar emerge de uma região densamente povoada, porque águas na profecia, ali no Apocalipse, representam povos, multidões, nações e línguas, a besta que surge da terra, do deserto, é um local oposto a algo densamente povoado, um local densamente povoado. Então ela surge numa região do mundo que na época não estava muito povoada. Esse é um ponto. Outra coisa, ela faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta que tinha sido ferida mortalmente. Então é um poder que tem capacidade de obrigar as pessoas a adorar uma besta que não tem mais esse poder, por enquanto, né? Enfim, aí essa besta aqui, lá no verso 15, é dito que ela faz morrer quem se recuse a adorar a primeira besta. Então essa besta tem poder estatal de condenar à morte, de obrigar, né? Depois fala da marca da besta, do número dela, e, como já foi explicado pelo pastor Dornelles também, essa besta ela tem chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas acaba por fim falando como um dragão. Dragão é Satanás, né? Cordeiro é Jesus. Então, alguns detalhes importantes para a gente manter em mente também. Primeiro, a besta da terra é um poder político importante, tem autoridade sobre as nações. A besta da terra tem essa autoridade global. A besta da terra é um poder do tempo do fim, diferente da besta do mar que vem lá de trás. A besta da terra atua mais propriamente no tempo do fim. E a besta da terra é um poder cristão. Olha que interessante. Ampliando o ponto 3. Em Apocalipse 16, a primeira das 7 últimas pragas é dirigida aos portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. A besta da terra é que impõe essa marca. E se tem que ver com as pragas, é o tempo do fim. As 7 últimas pragas caem já bem no finalzinho da história, pouco antes da volta de Jesus. Então essa besta, repito, ela atua intensamente no tempo do fim. E o quarto ponto, a palavra cordeiro aparece 31 vezes em Apocalipse. 30 delas aplicadas a Jesus. E uma, a besta que quer imitar Jesus. Então poder religioso também. Ela tem essa característica aí. Vamos adiante. Tudo aqui só revisão para a prova, né, gente? Esses temas vocês já conhecem. Eu estou só construindo aqui o pavimento sobre o qual depois eu vou edificar algumas paredes, tá? Temos que dar uma olhada agora na terceira besta, sobre a qual não se fala tanto quanto das 2 anteriores. Tem gente até que esquece que tem 3 bestas no Apocalipse, né? Falam da do mar, da terra e a do abismo. Temos que saber algo sobre ela. Volte um pouquinho aí, Apocalipse capítulo 11. Dos versos 3 a 13, não vou ler tudo também. Eu vou, como eu disse, dar uma passada de olhos com vocês neste capítulo aqui, tá? É interessante perceber o bloco, né, dos capítulos. É fantástico isso aqui, quando a gente estuda Apocalipse 10, 11, 12, 13, que é o centro do quiasma do Apocalipse, né? É o miolo mais importante.
No 10, nós vemos aqui o surgimento de um movimento de reforma no mundo, pregando a mensagem de Deus. Nós vamos ver isso à tarde na minha fala sobre a identidade da igreja adventista. Depois no 11 a gente vê a contrafação, movimentos que tentam impedir o remanescente de pregar o evangelho. No 12 a gente vê a batalha cósmica, bem clara, no céu, na terra, contra Jesus, contra a igreja. E no 13 a gente vê a ampliação de uma das fases da batalha, que é a de Satanás contra o povo de Deus, nos últimos dias. Se parássemos no 13, ficaríamos com depressão, tristes, porque aqui a gente percebe as bestas atuando e matando e perseguindo, e a gente não tem fôlego, a gente perde o fôlego aqui. Mas daí vem o 14, e João se transporta para o futuro. O Apocalipse está cheio disso, né? Recuos e aceleração no tempo, tipo aquele filme que você vê e diz assim, 10 anos depois, ou 5 anos antes, né? O Apocalipse não é linear no tempo, ele tem avanços e recuos. E aqui no capítulo 14 ele faz um avanço, ele dá um spoiler de esperança. Ele mostra os remidos no céu, na glória, com Deus, para dizer assim, as bestas vão perseguir, vão prender, vão oprimir o povo de Deus, mas fiquem firmes, porque o que nos aguarda é maravilhoso. Nós teremos a vida eterna com o nosso Deus. É o 14. Aí ele faz esse avanço para o futuro lá, e mostra a condição dos salvos. Depois ele retrocede de novo para dizer o seguinte, enquanto os salvos estavam aqui, eles pregaram isto. Aí vem as 3 mensagens angélicas. Que coisa linda, esse miolo do Apocalipse, né? Bem, o 11 não é tão lindo assim, né? Porque o 11 mostra a atuação da besta do abismo. Que besta é essa? Aqui no capítulo 11, a gente vê alguns personagens destacados. Primeiro, 2 testemunhas, identificadas com Elias e Moisés, porque Elias faz parar de chover, Moisés é o que fez o mar vermelho se transformar em sangue, né? Deus atuando por meio dele. Então nós temos aqui 2 testemunhas que têm que ver com azeite, com luz, com os profetas e com a lei. Só pode ser a palavra de Deus, né? Está muito claro isso, né? Propriamente o Antigo e o Novo Testamentos, enfim. Mas aqui mostra também um poder chamado besta do abismo, que persegue as testemunhas, que persegue a palavra de Deus, e por um tempo mata a palavra de Deus. Uma besta que atua totalmente contra Deus e sua palavra. É um momento histórico em que o ateísmo é declarado. Isso é incrível, tanto é que essa besta ela é comparada simbolicamente a Egito e Sodoma. Egito sempre representa, em profecia aqui, para nós, né, na Bíblia, representa o ateísmo, né? Quando o faraó diz para Moisés, quem é esse Deus? Eu não reconheço esse Deus. E passa a ser então um símbolo de ateísmo, de rebelião, de ir contra Deus. Sodoma nem precisa explicar muita coisa, né? Símbolo de licenciosidade, perversão. Então, houve um momento na história em que um poder se levanta contra Deus, um poder ateísta depravado. Quando foi isso? Ele persegue a palavra, ele mata a palavra. A gente identifica esse momento histórico como sendo o da Revolução Francesa. E curiosamente aqui também aparecem os 1260 anos. É dito no texto, se você der uma olhada aí, que as testemunhas, a Bíblia, elas pregavam vestidas de pano de saco. Vestir-se de pano de saco representava luto, tristeza, uma condição deplorável. E as testemunhas, Bíblia, testemunharam, pregaram, atuaram vestidas de pano de saco por 1260 anos. Por quê? Porque por 1260 anos, você já sabe, o poder papal perseguiu aqueles que queriam pregar a pura palavra de Deus. Lembra dos valdenses, por exemplo? Os valdenses que para pregar a Bíblia tinham que levar porções copiadas à mão, escondidas debaixo da roupa, quando encontravam pessoas ali pelos mercados, enfim, que demonstravam interesse, eles compartilhavam aqueles trechinhos da Bíblia com elas, e se fossem pegos eram mortos por causa disso. O Papa mandou tacar fogo numa caverna em que eles estavam escondidos, morreram todos ali asfixiados. Aqueles que queriam pregar a pura palavra de Deus nesse período histórico sofreram com a própria vida muitas vezes. Pregaram vestidos de pano de saco. Vejam, mais uma vez aqui para a gente confirmar o que já sabemos. O grande conflito, página 267, diz assim:
Relativamente às duas testemunhas, declara mais o profeta: estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. Tua palavra, diz o salmista, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. As duas testemunhas representam as escrituras do Antigo e do Novo Testamentos. Então nós temos uma confirmação aqui, né, de Ellen White, de que realmente esse é o caminho. As duas testemunhas representam o Antigo e o Novo Testamento. Aqui no texto também é dito que quando as testemunhas foram mortas pela besta do abismo, o povo deu festa. O povo trocou presentes. Por quê? Porque as restrições morais que havia por causa da religião e da Bíblia não mais existiam. Olha que coisa. E você vai ver daqui a pouquinho o cumprimento exato dessa profecia também. Aqui na página 267, Ellen White diz mais que durante todo o tempo em que a igreja foi perseguida, a igreja de Deus verdadeira, durante todo o tempo em que a palavra de Deus foi pregada com muita perseguição, com muita dificuldade, nesse período ela termina lá, eu vou só citar a frase final: então profetizavam as fiéis testemunhas vestidas de saco, em meio a tanta perseguição. Bom, as bestas, você já deve ter percebido, são como se fossem marionetes de Satanás. Quem as opera é Satanás. São proxies, né? São procuradoras de Satanás. Então não adianta, pode parecer que uma é diferente da outra. Uma é ateísta, a outra é religiosa, a outra é política, mas estão todas sendo controladas pela mesma mão. Sabe da marionete, né? Aquelas marionetes. Então, uma dessas bestas, a preferida, estava agora indisponível. Foi ferida pela besta do abismo. Olha que curioso, né? Você pensa às vezes que o diabo, isso aqui é contra aquele, mas se você analisar profundamente, você vê que na verdade são movimentos pendulares da história, antagonistas que não são, na verdade. É curioso isso, o diabo é muito esperto e a gente esquece disso. Então, como uma das bestas estava indisponível, ele passa a usar com mais intensidade a outra, a do abismo, por um período. E essa do abismo, como já disse, é identificada como ateísta, opositora das coisas de Deus. Só para você ter uma ideia, né? Bom, aqui de novo, né, para confirmar, Spirit of Prophecy, volume 4, 192. O mesmo espírito mestre que incitou o massacre de São Bartolomeu também dirigiu as cenas da Revolução Francesa. Satanás parecia triunfar, não obstante o trabalho dos reformadores, ele tinha conseguido manter vastas multidões na ignorância a respeito de Deus e sua palavra. A Bíblia não era acessível como é hoje. Você sabe disso. Lutero, ele teve encontro com a Bíblia um exemplar acorrentado lá no mosteiro, né? O povo não tinha acesso à Bíblia. Então, o diabo fez isso para que as pessoas não tivessem conhecimento da palavra. Agora, o diabo apareceu com uma nova roupagem. Na França surgiu um poder ateu que declarou abertamente guerra contra a autoridade do céu. A fornicação foi sancionada por lei. Profanação e corrupção pareciam inundar a terra. O trabalho que o papado havia começado, o ateísmo concluiu. O papado retinha do povo as verdades da Bíblia. Não deixava o povo ter acesso. É o que as autoridades eclesiásticas diziam, ponto final. O outro, o ateísmo, ensinou o povo a rejeitar tanto a Bíblia quanto o seu autor. Para o diabo tanto faz. Para o diabo tanto faz se você rejeita Deus e se torna um ateu, ou se você crê num sistema que ensina dogmas antibíblicos e afasta você da Bíblia. Tanto faz. O que ele não quer é o que você faça o que está fazendo hoje. Vir à casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, buscar o Deus da palavra, conhecer o que o texto diz na sua essência. Ele não quer isso aqui. E durante muitos anos ele fez exatamente esse trabalho de afastar as pessoas da palavra, usando as bestas ali à disposição. Gente, olha o que eu falei, né, sobre a questão da profecia cumprida, os detalhes. 1870, a revista Blackwood Magazine, uma revista secular, publicou o seguinte, eu tenho a versão original, a cópia dela, né, guardada comigo. A França é o único estado que, por decreto da Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus, e em cuja capital a população inteira dançou e cantou com alegria ao ouvir a declaração. O que diz a profecia? O que dizia a profecia séculos antes disso acontecer? Que quando as testemunhas fossem mortas, quando a Bíblia fosse proscrita, o povo daria festa, celebraria a liberdade que era a libertinagem, na verdade. Está aqui,
a profecia cumprida exatamente à risca, né? Perceba que durante a Revolução Francesa, e aqui eu estou me prendendo mais na análise do evento com relação às profecias. Não vou analisar a parte política, as eventuais vantagens que houve a partir da Revolução Francesa, mas no aspecto religioso foi um desastre. Esse é o ponto que nos interessa, né? O casamento heteromonogâmico foi atacado durante a Revolução Francesa. Ele foi substituído por um contrato transitório. Se a pessoa quisesse casar-se, não gostei de você, separa, pronto, rompi o contrato, partia para outra. O casamento foi atacado. E a criação também, o sábado também. Por quê? Porque eles trocaram a semana de 7 dias por uma semana de 10 dias, durante um tempo, para realmente evitar qualquer tipo de referência à Bíblia. Porque se você for honesto, você vai admitir que o sábado só existe porque Deus criou o mundo em 6 dias literais, de 24 horas, e Ele mesmo descansou, abençoou e santificou o sábado. Não há outro motivo. Então eles criam uma semana de 10 dias, as pessoas começam a ficar doentes, começam a morrer. Por quê? Estude um pouquinho sobre o ciclo circasseptano e você vai entender. A vida foi criada para funcionar em ciclos de 7 dias. Isso é incrível. Depois tiveram que voltar humilhados para a semana de 7 dias mais uma vez. Então você percebe que 2 instituições edênicas foram atacadas durante a Revolução Francesa. O sábado e o casamento. Curiosamente, os herdeiros, eu estou me antecipando já alguma coisa que eu vou explicar daqui a pouquinho mais, tá? Mas curiosamente, os herdeiros da Revolução, os de espírito revolucionário modernos, atacam também essas instituições. Olha o evolucionismo aí, seduzindo tanta gente. Olha o evolucionismo teísta entrando nas igrejas. Olha a cultura progressista que relativiza o casamento bíblico. Tudo isso é eco da Revolução Francesa. Incrível, né? Vamos adiante. Acho que travou aqui o controle. Deu. Não somos só nós e nem Ellen White apenas que percebem que realmente a Revolução Francesa, apesar de ser uma revolução política, ela também tinha um viés religioso. Há vários bons livros sobre a Revolução Francesa e um dos que eu mais gostei de ler foi esse aí, de Christopher Dawson, Os Deuses da Revolução. Um autor secular. E ele cita aqui, inclusive, o embaixador dos Estados Unidos. Na época, percebeu algo estranho na Revolução Francesa. Olha só, o embaixador dos Estados Unidos, na época, na França, escreveu de Paris, em 1792, durante os eventos, né? Que tinha vivido para ver uma nova religião surgir. Que ironia, né? Uma nova religião surgir. Ela consiste, diz ele, em uma negação de toda religião. E seus adeptos têm a superstição de não serem supersticiosos. Bem irônico, né? Mas note, vários, eu citei só um aqui, mas tem vários autores seculares que percebem que a Revolução Francesa era algo além do que parecia ser. Tinha alguma coisa de religião no meio, ainda que fosse uma negação da religião. Eles entronizaram, né, eu até não comentei lá a figura, mas entronizaram lá na Catedral de Notre Dame uma prostituta e passaram a chamá-la de deusa da razão. Olha o nível de blasfêmia que chegaram os revolucionários, né? Adiante. Então nós temos aí, resumindo, 3 bestas destacadas no Apocalipse. A besta do mar, Roma papal, a besta da terra, os Estados Unidos, e a besta do abismo, a Revolução Francesa, a França revolucionária. Na linha do tempo fica assim, a besta mais antiga, aí, né, a besta do mar, atuação de 1260 anos intensamente ali, naquele período que já mencionamos. A partir de 1929, com o Tratado de Latrão, a ferida vai sendo curada, um processo que leva tempo. Estados Unidos, 1776, nasce como uma nação que não tinha todo esse poderio, obviamente, mas vai adquirindo com o tempo, especialmente após as guerras mundiais, torna uma potência mundial inigualável, bélica, cultural, financeira. E, a partir de 1789, a Revolução Francesa. Mas a Revolução Francesa não acabou? Sim, a besta do abismo já ficou para trás. Satanás tem de volta as bestas preferidas. Mas nós temos, sim, os ecos da Revolução ainda em nosso tempo. Convido vocês a, quando tiverem um tempinho, assistirem em meu canal este vídeo aí, As 3 Bestas do Apocalipse no Tempo do Fim. Nesse vídeo eu explico, assim, acho que 1 hora mais ou menos, com mais detalhes, tudo que eu tentei sintetizar aqui em, 30 minutos, né?
Recomendo também, entre outros, o livro do Dr. Mervyn Maxwell, da CPB, Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse. E nesse texto aí, nessa citação, da página 290, olha que interessante, eu vou ler só o que está engrifado ali embaixo. O movimento comunista jamais haveria tomado a forma que tomou, não fosse a ocorrência prévia da Revolução Francesa. Então, um livro da CPB, e não é o único, vários outros, entendem que movimentos posteriores, como o comunismo e outros, derivaram da Revolução Francesa, beberam da Revolução Francesa. Marx mesmo fez isso. E ele diz aqui também, Dr. Mervyn, né, que Karl Marx foi, sem dúvida, um falso Cristo vestido de outras roupagens. Alguém pode pensar, mas pastor, esse negócio de comunismo já não foi superado, né, com a queda lá do Muro de Berlim, em 1989 e tal, isso aí já não deixou de existir? Como sistema e como algo feito pelas armas, pode até ser. O detalhe é que, em termos de ideia, a coisa continua, né? E o grande defensor de que a revolução deveria continuar, não mais pelas armas, porque não deu certo, mas pelas ideias, foi Antônio Gramsci. Um jornalista, filósofo italiano, foi preso e na cadeia escreveu um monte de coisas que servem de inspiração para muita gente até hoje. Gramsci dizia assim, olha, já que não deu certo pelas armas, vamos tomar conta das escolas, vamos dominar a mídia, vamos conquistar pelas ideias. Você acha que isso deu certo ou não? Agora, não é exclusividade do pessoal desse espectro político, porque a direita também faz isso, e a gente chama isso de dominionismo, né? A ideia sempre é dominar a mídia, dominar as escolas, dominar a cultura, para aí você impor as suas ideias. Os dois lados do espectro fazem isso, manipulam e usam a informação. No caso de Gramsci, a proposta era de promover uma revolução cultural alinhada com o marxismo, né? E aí nós temos então algo mais recente, mas que também já está ficando para trás, né? Como o mundo hoje é dinâmico, né? A tal da cultura woke. O que é a cultura woke? Eu trouxe aqui algumas citações, por exemplo, o dicionário Merriam-Webster, né, define o termo dizendo que é uma desaprovação, com desaprovação para referir-se a alguém politicamente liberal em temas como justiça social, especialmente de forma considerada insensata ou extremista. Era para ser um termo interessante, eu acordei, eu estou desperto, estou consciente, mas acabou virando um termo pejorativo, porque virou um termo para expressar pautas como LGBT, a favor das drogas, do aborto e coisas assim. Então, chegou o momento que essa cultura saturou a sociedade ocidental. E aí nós temos alguns exemplos aí, né? O tal do todes. Ninguém aguentava mais esse negócio, né? Todes, violando a própria língua portuguesa, né? Homens biológicos competindo em esportes femininos. Mas fazem tratamento hormonal, mas não vai reverter o fato de que durante toda a adolescência, o corpo desse rapaz, né, homem biológico, foi banhado com muito mais testosterona do que o da menina. Então ele vai ter ossos mais fortes, músculos mais fortes, e eles estão vencendo todas. Competição de ciclismo, até boxe teve na última Olimpíada, né? Maria da Penha não vale no ringue. Eles batem nas mulheres e ganham. Inclusive Miss, concurso de Miss, ali está a Miss Netherlands. Netherlands é Holanda? A Miss Holanda, homem biológico. E com todo respeito, mas eu nem acho bonita também aqui. Enfim, até concurso que era das mulheres, Miss Universo, tem homem biológico participando. Trisal. Casamento agora ele foi ressignificado. Pode ser 3, 4 pessoas. Enfim. Movimento a favor do aborto indiscriminado, liberação de drogas. Isso resume um pouco da cultura woke. E saturou. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo. Se você quiser um livro de uma cristã para falar dos estragos que o progressismo teológico faz na mente dos jovens, eu recomendo esse livro aí. É um testemunho, né, da editora Fiel. A Alisa Childers, ela é uma evangélica americana, cresceu numa igreja tradicional, e um dia chegou lá um pastor moderninho com essas ideias estranhas na igreja dela, defendendo certas pautas estranhas, e ela começou a se encantar com aquilo. Que interessante, que legal, essas ideias aí, e ela acabou, para resumir a história, abandonando o caminho, abandonando a igreja, quase virou uma ateia.
E nesse livro ela conta como foi isso e como foi o caminho de volta. Hoje ela prega contra a cultura woke, contra o progressismo teológico. E esse é um livro bem interessante. Se você acha que isso aqui não é sério, eu convido você a ler esse livro e perceber as consequências disso. Uma geração quase perdida por causa dessas ideias aí diabólicas, né? A revista Ministério publicou também no ano passado uma edição em que trata desse assunto. Se você quiser, na internet tem à disposição. Põe lá Ministério, revista Ministério, tem os PDFs todos, né? E essa edição falou sobre o cristianismo progressista. Tem um artigo muito bom do Dr. Paroski ali, em que ele fala sobre esse assunto. Enfim, foi uma onda que fez muitos estragos, deixou muitas cicatrizes, muitos com a fé abalada aí para trás. Agora, o que estamos vendo neste momento, irmãos, é uma reação contrária. E aí eu volto àquela expressão, movimento pendular da história. O inimigo ele vai lidando com as coisas, joga para um lado extremo, para depois haver uma reação contrária na mesma intensidade ou até maior. E qual é a reação a essa cultura woke que causou estragos? Aí está na tela, a reação, no âmbito político, né? Hoje a Itália tem uma primeira-ministra ali, conservadora, de direita, a Giorgia Meloni. A Argentina tem um libertário conservador, Javier Milei. Mudou, era um governo de esquerda, agora não é mais. Holanda, país liberal, elegeu um conservador, Geert Wilders. E, um exemplo mais recente, a volta de Donald Trump, que foi eleito por a maioria, não só do colégio eleitoral, mas da população. Isso é um recado forte. Não queremos mais aquilo. Não sei quantos acompanharam o discurso de posse dele. Uma das coisas que ele já falou de cara, aqui agora só vai ter homem e mulher. E já chegou chutando tudo, né? E outras ideias e pautas e tudo mais. Quer dizer, ele foi eleito por maioria e a maioria parece que cansou daquilo e quer outra coisa. Parece interessante isso? Calma. Não esquece daquele pensamento lá do Dr. Josué. Não esqueça disso. Não esquece de Isaías 31, tá, gente? Tem muita gente abalada com a Babilônia e estava buscando no Egito. Agora tem muita gente abalada com o Egito e está querendo buscar em Babilônia a solução. Como assim, pastor? Calma, não acabei ainda. Você vai entender. Olha o fenômeno que está acontecendo neste exato momento. Conservadores atingem maior número entre os americanos em uma década. Olha só esse gráfico que interessante. Posicionamento em questões sociais. Aqueles pontinhos, a linha azul, representam os conservadores ou muito conservadores lá nos Estados Unidos. A linha pontilhada vermelha representa os progressistas, ou muito progressistas nos Estados Unidos. Durante uma década, mais de uma década, né? Quase 2 décadas, os conservadores estavam em declínio, porque a visão progressista estava em ascensão. Chega um momento em 2020 em que o gráfico se inverte. Você percebe ali? E agora a visão conservadora começa a subir de novo. Isso acontece também no meio católico. Olha só esse gráfico aí. Isso aqui é uma pesquisa feita nos seminários católicos, que formam padres. Qual é o perfil dos novos padres que estão sendo formados? Nesse caso aqui, a área ali, a parte vermelha nas colunas, ela mostra os conservadores, padres conservadores, futuros padres conservadores. E aquilo que está em azul mostra o percentual de padres, futuros padres, já, no caso, porque já é do passado, né? Padres durante o pontificado de Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, eram os progressistas, liberais. Está em declínio. Hoje está havendo um reerguimento, um ressuscitamento, não sei se a palavra existe, né? De uma cultura conservadora. Na sociedade, no meio católico também. Você vê muitos padres hoje na internet defendendo uma teologia conservadora, volta de dogmas lá da Idade Média. As igrejas que abraçaram o progressismo estão aos poucos se arrependendo disso. Olha um caso aí, ó. Igreja Episcopal abraçou a agenda progressista woke e os fiéis foram embora. As igrejas que mais crescem hoje são as igrejas conservadoras. Haja vista aí o pentecostalismo, né? As igrejas que abraçaram o progressismo estão perdendo fiéis, porque as pessoas não querem ir lá na igreja para ter mais do mesmo, para ter o que já vem na sociedade estragada. Elas querem algo diferente para elas. Elas querem Deus, elas querem a Bíblia,
elas querem uma base sólida para construir sua vida. É o que todo mundo quer, na verdade. Alguns até nem sabem disso, mas querem. E o que alguns têm encontrado, infelizmente? Nosso país mesmo. Teologia da prosperidade, uma heresia absurda. É o cara que tira o paletó e faz assim, todo mundo cai no chão. É gente rodopiando, num transe místico. Retetê, acho que chama assim, né? Fica dançando na igreja. Pessoas que pensam um pouco. Paulo não escreveu, o culto tem que ser racional, porque senão vai chegar alguém e vai se escandalizar com a bagunça. Aí leia lá, 1 Coríntios 14. Pessoas que param para pensar um pouco, que querem uma religião mais séria, não querem saber disso. Não querem uma religião comércio, não querem uma religião de transe místico, não querem essas coisas. E vão buscar onde? Para onde estão indo? Essa é a questão. Onde estamos nós para chegar no meio do caminho e dizer, ei, tem um caminho. Nós estamos muito acanhados ainda. E eles estão buscando, sabe onde? No Egito. No caso hoje, Babilônia. Inverteu. Você pegou. Olha aqui esse texto que eu publiquei no meu blog alguns anos atrás. Já era um esboço do que estaria acontecendo com mais força em nosso tempo. Olavo de Carvalho foi um grande ideólogo aí do pessoal mais ligado à direita, né? E ele defendia isso aí, ó. A Igreja Católica é a solução. Olha o que eu grifei aqui, não sei se dá para ler, ali com a seta verde. Eu vou ler para vocês aqui. Na guerra ou na paz, disputando até a morte ou conciliando-se num acordo macabro, cada um prometerá o impossível e estreitará cada vez mais a margem do possível. A Igreja Católica é a única força que poderia, no meio disso, restaurar o mínimo de equilíbrio e sanidade. Muita gente tem esse pensamento. Mas qual é a Igreja Católica? A Igreja Católica tradicional. Não a do Papa Francisco, que também é progressista. Eu acho que agora dá para a gente reler aquele pensamento que a gente trocou lá, ideias no grupo dos cientistas. No passado, Israel errou em buscar no Egito socorro contra a Babilônia. Agora, muitos cristãos, Israel moderno, estão buscando na Babilônia espiritual o socorro contra o Egito espiritual e estão sucumbindo. Ou seja, estão abandonando a besta do abismo e caindo no colo de que besta? Do mar. Do mar. Para o inimigo tem problema isso? Tanto faz. Tanto faz. Olha só, o que está acontecendo? Canais que têm milhares, até milhões de seguidores, de influencers católicos tradicionais. Brasil Paralelo, inclusive. Ah, mas tem tanto vídeo legal contra o marxismo, contra o progressismo. Pois é. Eles chamam atenção contra o Egito. Mas para onde estão levando o povo? Olha ali na tela, 4 exemplos apenas, de podcasts, de videocasts, né? Ideologia versus religião. Participação especial, Brasil Paralelo. Desmistificando a Idade Média. Não foi tudo isso que te contaram na escola. A igreja foi uma bênção. Estão reescrevendo a história. Ressignificando as coisas. Inquisição, a verdade que não te contaram. Não foi tudo isso. Não é bem assim. Estão tentando salvar o currículo, que é a história. Como o protestantismo gerou o neo-ateísmo? Como assim? E quer saber? Eles acabam com o Lutero. Dizem que o Lutero foi um revolucionário, que estragou a igreja. Tem muita gente acreditando nisso, gente. Muitos jovens assistindo essas coisas e acreditando e achando que lá está a solução. Olha o que a revista Oeste, uma revista de orientação mais conservadora também à direita, né, publicou assim que o Trump foi eleito. A fé voltou. A ressurreição do catolicismo nos Estados Unidos influenciou as eleições de 2024. Ajudou a reeleger Donald Trump e agora começa a derrotar a cultura woke. Que maravilha! Calma. Muita calma nesse momento, né? É fato, né? O vice-presidente é católico. Trump está se cercando de líderes religiosos. Colocou uma pastora da teologia da prosperidade para ser a sua consultora lá. Tem coisas acontecendo muito rapidamente, irmãos. Coisas bem interessantes acontecendo. Seria assustador se não fosse profético, né? Aí, mais alguns influenciadores católicos, ex-protestantes.
Cito dois. A Pietra Bertolazzi, Modéstia Católica, Radicalismo ou Virtude? Qual a realidade da vida católica após a conversão? Eles estão falando de modéstia cristã. Para vencer as barbaridades da besta do abismo, que era licenciosa, Sodoma, eles estão pregando o conservadorismo, roupas decentes. Eles estão falando disso. Que o homem tem que ser o pai, o sacerdote da família. Olha o recado. E nós, o que temos falado? Aí o Bernardo Kister, que também foi protestante, hoje é católico, tem cursos, como ser um católico, questionando, criticando a teologia da prosperidade e outras coisas do meio evangélico, e muitas pessoas seguindo esses influenciadores. Eu quero recomendar para vocês um canal interessante, do Lucas Banzoli. Ele não é adventista, ele é um cristão, é aqui do Brasil. Ele escreveu um livro contra a imortalidade da alma, acho que umas 1000 páginas, um estudo interessante. Por si mesmo descobriu que realmente a alma é mortal, é assim como a gente acredita. E tem publicado vídeos para rebater essa nova, digamos assim, a nova contra-reforma católica. Ele fala sobre patrística, sobre dogmas, e eu até o convidei, oportunamente vamos fazer uma série no meu canal também sobre esses assuntos. Chegamos a um momento, meus queridos, muito curioso. Eu já fui católico. Eu fui católico praticante na minha juventude. Passei um tempo no seminário, eu queria ser padre. E eu me assusto em ver essas coisas acontecendo agora. Eu nunca pensei que nós teríamos que saber, para defender a verdade, saber a respeito de dogmas como a Assunção de Nossa Senhora. Você sabe explicar para um católico, com todo o respeito, com todo o carinho, mas com firmeza, que isso não é bíblico? Foi a primeira pancada que eu levei quando eu conheci os adventistas, né? Porque um jovem adventista no ensino médio, eu comecei a discutir com ele sobre esse assunto aí. E ele falou: Michelson, olha, com todo respeito, mas não está na Bíblia. Eu falei: tá sim, tá, senão a minha igreja não ia aceitar isso, a igreja católica, né? E eu fui pesquisar e consultei meus amigos padres, e a resposta que eu tive foi: não, isso não está na Bíblia, isso é um dogma católico. Foi proclamado pelo Papa, 1950, recente até, né? E eu, puxa, o que eu vou dizer para o meu amigo agora? Caí do cavalo. Tive que dizer, não está na Bíblia mesmo. Mas você sabe explicar esse assunto? Você conhece desse assunto? Outro. Bom, aqui tem um vídeo interessante do meu amigo lá, pastor Eleazar Domini, no canal Fala Sério Pastor, em que ele explica isso aí. Maria foi assunta ao céu, esse dogma tem apoio bíblico, procure, existe material sobre isso. Mas, purgatório. Eu nunca imaginei que haveria apologetas católicos de novo defendendo esse assunto. É óbvio que você não vai conseguir provar pela Bíblia esse assunto, a não ser que você pegue ali uns 2, 3 textos e distorça bastante. Mas a base disso são os apócrifos, né? Macabeus, textos especialmente em 2 Macabeus. Você sabe explicar para um católico que isso não está correto? Que isso, na verdade, deturpa o caráter de Deus. Manter nas chamas do purgatório pessoas que estão salvas, mas que precisam se aprimorar um pouco mais para estar na presença de Deus. Quer dizer, o perdão de Jesus não foi suficiente? Não purifica a gente de todo o pecado? É um dogma terrível, satânico. Então, apócrifos, você sabe sobre isso? Você já estudou sobre isso? Você sabe explicar para um irmão católico que os livros apócrifos não são canônicos por esse motivo? Que não podem ser igualados às escrituras? Que a doutrina da imortalidade da alma, ela é baseada num apócrifo e não na Bíblia? Pois é, temos que saber. Se você tiver um tempinho depois, tarefa de casa, número 2, né? Assista esse vídeo no meu canal, Apócrifos, quem tem a razão, católicos ou protestantes. Ali eu explico também, mais tempo, esse assunto que nós precisamos conhecer, se queremos ajudar nossos irmãos que estão buscando Babilônia para fugir do Egito. Eu tenho dó deles, no bom sentido. Eu me solidarizo com eles, eu acho que é melhor dizer assim, porque eles querem algo sério, eles querem Deus, eles querem uma religião séria, mas estão fugindo do Egito, da cultura woke, da Revolução Francesa, das barbaridades do progressismo teológico, e estão indo para a Babilônia, quando Deus diz assim: não, filhos, venham para mim, olhem para mim. Onde nós estamos? O que estamos fazendo por eles? Saiba bem explicar o sábado, esse mandamento esquecido que aponta para o Criador.
Por que que hoje as pessoas guardam o domingo? Por que que os protestantes, que dizem ser protestantes, eles abraçaram um dogma que é católico? Onde aconteceu isso? Como aconteceu isso? Você tem que saber disso. Primado de Pedro, sucessão apostólica. Eu acreditava nisso também quando eu era católico. Quem são vocês, protestantes, para falar alguma coisa? Se o Pedro foi o primeiro papa e os papas que vieram depois são sucessores dele. Tu és Pedro, e sobre ti edificarei... Sobre ti não, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você sabe explicar esse texto? Devidamente. Ele é um fundamento do catolicismo. Enfim, tanta coisa, né, que teríamos que estudar. No mês de abril, Leandro Quadros, eu e o Mateus Amaral, que já foi padre, nós vamos fazer uma programação em São José dos Campos. Vai ser transmitida. Título: A Sedução de Roma. Toda a terra se maravilhou. É um encantamento, é um vinho que está sendo distribuído e inebriando as pessoas. E nós vamos fazer uma programação, com todo respeito, mas para chamar atenção para esses pontos que são realmente muito necessários. Babilônia. Você viu ali que tem duas fotos, né? Duas imagens. Uma é do Egito, com deuses, estátuas egípcias, e a outra do lado é uma concepção artística de como seria Babilônia, né? Aquela cidade gloriosa, maravilhosa, cheia de templos pagãos. Portal dos deuses, confusão. Daniel 11. Acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha aqui agora. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 11. Se eu fosse explicar isso aqui, a gente ficaria aqui mais 3 horas, mas eu não vou explicar, tá? Você que lute. Você tem a Bíblia na sua mão. Você tem acesso à palavra. Então, você vai atrás disso. É um dos textos mais interessantes atualmente, que tem ocupado realmente a atenção dos teólogos, né? Daniel capítulo 11, o finalzinho do capítulo 11, tá? Não vamos ler todo o capítulo. Bem no final aqui do capítulo, depois de falar de batalhas, e rei do sul e rei do norte, Daniel termina dizendo assim, ó, no tempo do fim, capítulo 11, verso 40, no tempo do fim, pronto, o marcador temporal está aqui, é claro, no tempo do fim, o rei do sul, Egito. Egito representa o quê? Ateísmo. Portanto, o rei do sul, bom, eu até ontem troquei umas ideias com o pastor Dornelles, eu queria saber se a gente está em harmonia, e eu vi que estamos. Para mim, rei do sul e besta do abismo tem muita identidade, muita identificação. Ambos são Egito, simbolicamente falando. Então é interessante quando você tem essa ótica. Eu sei que alguns teólogos têm uma visão um pouco diferente, alguns colocam aqui talvez até radicais islâmicos, enfim. Eu adoto a ideia de que realmente seja esse ateísmo e todos os movimentos derivados da Revolução Francesa. Então o rei do sul lutará contra ele e o rei do norte arremeterá contra ele com carros de guerra, cavaleiros e com muitos navios. E entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Olha que interessante, se for isso mesmo, nós estamos vendo o rei do norte, que é o papado, arremetendo contra o rei do sul e derrotando. E o pêndulo já virou. Eu acho isso interessante demais. Muitos sucumbirão. E aí continua dizendo aqui a derrota do rei do sul e tal. Aí no verso 41, diz assim: mas será perturbado por rumores vindos do oriente e do norte. Sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Armará as suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso monte santo. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Complicado, né? Vamos tentar esmiuçar? Eu tenho 5 minutos para fazer o impossível. Vamos lá. Estrutura literária de Daniel 11. Rapidamente aqui, um esboço, né? Nós temos a introdução, no verso 1, que fala da Medo-Pérsia. Depois nós temos ali, conflito greco-pérsico, dos versos 2 a 4. 2, conflito norte-sul, versos 5 a 39. Depois você pode ler em casa. E o 3 é o tempo do fim. Acabei de ler para vocês aqui, dos versos 40 a 45. Falando um pouquinho aqui do conflito ali, do ponto número 2, deixa eu voltar aqui para a gente lembrar. Conflito norte-sul. Nós temos o seguinte: há uma estrutura quiasmática aí, muito bem organizada, o que leva alguns pensadores, teólogos, como Ducan, por exemplo, né? Jacques Ducan, a entender que é uma organização até simbólica. Porque você tem assim, o sul ataca o norte ataca o sul ataca o norte. Depois, o norte ataca o sul ataca o norte ataca o sul. Muito organizadinho, né? Mas enfim, é assim. Então,
Você tem Babilônia e Egito, lutando ali, né? O norte e o sul, norte e o sul. No que diz respeito ao tempo do fim, nós temos assim, item A, o sul ataca o norte. Item B, o norte ataca o sul. Aí vitória sobre a terra gloriosa, o povo de Deus, Jerusalém. Depois, o norte ataca o sul, e aí acontece algo diferente no tempo do sul, do que vinha acontecendo no texto. O sul alia-se ao norte contra o glorioso Monte Santo, contra o povo de Deus. E aí, no final, tem a vitória do Altíssimo, fim do norte e do sul. Adventistas do sétimo dia, presta atenção aqui em mim. Não caiam no canto, na conversa, de que a solução está à esquerda ou está à direita. Não está. A pedra vem lá do alto, atinge a estátua e derruba tudo. O reino de Deus não é daqui, é eterno. No fim das contas, presta atenção nisso. Aqueles que pareciam antagonistas vão se unir contra Jerusalém, contra o povo de Deus. Direita e esquerda vão estar juntas. E nós vamos ver uma coisa, não temos amigos. Duro terminar assim, né? Mas eu tenho que falar a verdade para vocês. O óbvio tem que ser dito. A nossa solução não vem da direita, não vem da esquerda, vem do alto, né? Eu sei que já virou um chavão isso aqui, né? Mas tem que falar o óbvio, como você disse, né? No fim, e aí nós teríamos que discutir mais um tema, qual vai ser o laço de união que vai fazer com que esquerda e direita se unam em favor de salvar o mundo e vão contra os que se opõem. Para mim é decreto dominical. Pronto, já falei. Pronto, falei. Laço de união universal. Ele vai te falar disso no grande conflito. A direita, o projeto 2025, né? Ela já concorda com isso porque é para salvar a família, para preservar os valores. A esquerda, ecumenismo, Laudato Si. A direita e a esquerda têm propostas diferentes com o mesmo objetivo. Descanso dominical para salvar isso ou aquilo. E eu creio que esse vai ser o laço de união universal. Quando houver um clamor popular para que isso aconteça, isso vira lei. E não está difícil. O atual presidente americano gosta de assinar um decreto. Bem, não caiamos na ilusão. No fim, sul e norte se unem contra o Monte Santo, contra o povo de Deus. Então, repetindo, há muita simetria ali, o que indica possivelmente um simbolismo, né? O norte e sul, símbolo de totalidade, conflito mundial, e os textos estão na tela. O mal vinha do norte, Isaías 14, 31, 13, 14. Babilônia atacava pelo norte. Eu vou mostrar um mapinha para você entender. O sul, poder humano sem Deus, Egito. É isso. No mapa fica mais fácil de entender, porque na verdade Babilônia ficava a leste de Jerusalém. Alguém pode pensar, mas então não pode ser Babilônia porque ela vem do norte. Sim, mas acontece que para atacar a região de Jerusalém, os soldados babilônicos tinham que subir para evitar o deserto da Arábia, eles iam morrer lá. Então eles iam pelas margens ali dos rios Eufrates e Tigre, né? Para ter água, ter comida, eles subiam e depois desciam e atacavam Jerusalém. Por isso o mal, né, vinha do norte. O ataque vinha, rei do norte, rei do sul, Babilônia, Egito. Acho que isso aqui também é importante mencionar, para você não ficar confuso depois com o mapa, né? Paralelos entre Daniel 8 e 11. É importante fazer isso, porque eu me lembro uma vez, quando aconteceu lá o acidente nas Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York, quando os aviões atingiram lá, os aviões dos terroristas atingiram as Torres Gêmeas. Eu vi evangélicos dizendo assim, agora se cumpriu a profecia de Daniel capítulo 8. Eu fiquei, mas como assim, né? Como assim se cumpriu essa profecia? Aí você ia perguntar para alguém, ele dizia assim, sim, se cumpriu, porque ali fala de um carneiro, Daniel 8, tem 2 chifres, né? Então 2 chifres são as Torres Gêmeas. E o bode vem voando, o bode é o avião. Você ri, mas tinha gente defendendo isso. O bode veio voando e atingiu os chifres e caiu tudo. A profecia se cumpriu. Meu amigo, era só você ler o resto do capítulo. Porque o próprio Daniel diz que o carneiro é a Medo-Pérsia, né? O bode é a Grécia, o chifre notável é Alexandre. Está tudo ali no texto. Mas o povo não lê a Bíblia. Lê textos isolados. Não faz como vocês que estão aqui para aprender a palavra de Deus no devido contexto. E aí inventam história. Os paralelos que há em Daniel, em Apocalipse, são úteis para a gente perceber que estamos no caminho certo. Então Daniel 2 é bem fácil, a estátua, os reinos, não tem como errar. Aí o 7 é um paralelo e adiciona informações. O 8 também, é só você manter
a linha historicista. Daniel 8 e 11 também tem paralelos que nos ajudam a ver que a interpretação do 11 está correta. Quer ver? Olha na tela. Pérsia, Daniel 8, versos 3 e 4. Acontece o mesmo. Pérsia, Daniel 8, versos 3 e 4. Depois acontece o mesmo no capítulo 11, no verso 2. Também a Pérsia. Depois, Daniel 8, versos 5 a 8. A Grécia. Daniel 11, 3 e 4. Também a Grécia. Mesma sequência. Daniel 8, 8 e 9, Roma. Daniel 11, verso 4, Roma. Depois, Daniel 8, 9 a 12, fala da ponta pequena, papado, rei do norte, simbolicamente falando. Aí, Daniel 11, fala do conflito norte-sul, versos 5 a 39. Então, você vê que os paralelos estão ali. E, finalmente, Daniel 8, 13, 14, 17, 25, fala do tempo do fim. Daniel 11, 40 a 45, também é o tempo do fim. Não tem como a gente errar. Tem detalhes que a gente ainda está tentando entender? Tem, mas a sequência é essa. Não tem como errar. A repetição, ela é didática, né? Bem, no tempo do fim, então, o que acontece? Finalzinho, Daniel 11, nós temos o rei do sul atacando o rei do norte. Então, realmente, a Revolução Francesa, você vê ali o ateísmo derrotando o rei do norte. Rei do sul, Egito, atacou o rei do norte. Depois você tem a ferida mortal, Berthier, Napoleão, prendeu o Papa. Depois tem a besta do abismo, evolucionismo, marxismo, comunismo, progressismo, que são os herdeiros dessa revolução ateísta. Rei do norte entra na terra gloriosa e muitos sucumbem. Israel espiritual sofre. Verso 41. Rumores do norte. Isso é interessante, sabe por quê? Presta atenção. Nessa batalha final, o rei do norte vem com tudo para cima do rei do sul. E vão parar na África. O ataque foi tão forte que foram parar na África. Ou seja, sul de Israel, ao sul de Israel. Aí lá, quando eles começam a se aliar, eles ouvem rumores vindo do norte. Israel está ao norte de onde eles estavam. Rumores vindo do norte. Que barulho é esse que vem lá de Jerusalém? Mas, por favor, entenda que aqui é o tempo do fim, não é mais Jerusalém física. Muita gente hoje está embarcando nisso de que Israel hoje é o povo de Deus. Tem povo de Deus lá, mas não é mais a nação. No tempo do fim, Israel é o povo de Deus. É a igreja. Que rumores são esses que os aliados agora, norte e sul, ouvem vindo da igreja? O alto clamor do terceiro anjo. Amém. A igreja desperta, a chuva serôdia cai, e o povo começa a gritar, finalmente acorda do torpor. E aí isso assusta as bestas. Isso assusta rei do norte e rei do sul aliados. Isso assusta Satanás, porque a igreja finalmente despertou. Aí, olha só, acontece a perseguição final, e o rei do norte, aliado ao do sul, arma tendas entre os mares no glorioso Monte Santo, Mar Mediterrâneo e Mar Morto. Quem que fica lá? Israel. Infelizmente, o rei do norte se infiltra na igreja. O diabo sempre atua desse jeito. Quando não conseguia vencer por batalha, por perseguição, ele se infiltrava. Igreja de Pérgamo, por exemplo. Os dogmas medievais que entraram na igreja e a paganizaram, e muita gente do povo de Deus vai sucumbir a esses enganos. Infelizmente, tendas serão armadas no meio do povo de Deus. Você está preparado para não cair nesses enganos? Haverá um remanescente fiel, mas muita gente vai acabar, infelizmente, ouvindo o canto da sereia, como se diz, né? Os enganos, porque essa coalizão vai penetrar na igreja. E nós vimos, não faz muito tempo, no nosso meio, influenciadores adotando a cultura woke, por exemplo. Quem me ouve, entenda. Nós lutamos contra isso. Influenciadores digitais, pessoas influentes da igreja, pregando pautas LGBT dentro da igreja, pregando pautas que não pertencem a nós, relativizando a palavra de Deus, pregando chaves hermenêuticas que na verdade dissecam a Bíblia e dizem assim: olha, isso aqui vale, isso aqui não vale. Você sabe do que eu estou falando? As tendas do engano foram armadas no nosso meio, e tem dado trabalho para eliminar isso. Fiquemos firmes. Finalmente, nem Babilônia, nem Egito, Jerusalém. Amém? Amém. Jerusalém. Não vá para lá, nem para cá. Não peça ajuda nem do Egito, nem de Babilônia. Para fechar,
como curiosidade, eu fui consultar a inteligência artificial. Às vezes ajuda, né? Tem umas coisas interessantes. E eu coloquei assim no GPT. A besta do abismo. Isso eu fiz ontem. Deu estalo. Assim, eu vou perguntar para ele. Segundo a teologia adventista, a besta do abismo tem relação com o rei do sul de Daniel 11? Olha o que o GPT me falou. A besta do abismo de Apocalipse 11 e o rei do sul de Daniel 11 representam a mesma força secular e ateísta que emergiu na história e continua sua influência no tempo do fim. Essa interpretação sugere que o embate final será entre o secularismo versus a religião autoritária, com o povo de Deus no meio desse conflito. O cara está convertido. Acho que ele estudou lá no NASP, né? Fez pós-graduação de teologia lá no NASP. Entendeu direitinho, né? Fechou. Meus queridos, esse texto aqui é maravilhoso. Salmo 121, 1 e 2. Buscar conforto, buscar segurança, buscar apoio, onde? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Não vamos confiar no Egito, não vem socorro de lá. Não vamos confiar em Babilônia, não vem socorro lá, vem engano. Vamos confiar no nosso Deus, na palavra de Deus, permanecer nos fundamentos que deram origem a esse movimento. Vou falar um pouco disso à tarde também. Vamos continuar firmes no propósito de conhecer cada vez mais a palavra de Deus e o Deus da palavra. Ninguém entre o povo de Deus se encontra livre de perigo sem orar. Quem diz isso? Ellen White. Oração, estudo da Bíblia, comunhão com Deus. Aí está a nossa salvaguarda. Que estejamos preparados para os eventos que estão acontecendo muito rapidamente. A gente se espanta de ver tanta coisa acontecendo assim. Os nossos pioneiros ficariam admirados de ver tudo que estamos vendo. E precisamos acordar do nosso torpor espiritual. Levanta-te, desperta, brilha por Jesus. É isso que Ele espera de nós. Deus abençoe esta igreja. Deus abençoe cada um de vocês, de nós todos aqui, dos que estão assistindo, dos que vão ver a gravação depois. Elevemos os olhos para o nosso Deus. Busquemos socorro e amparo dEle unicamente. E permaneçamos firmes até o fim. Jesus breve voltará. Se Deus quiser e Ele quer, será na nossa geração. Amém.